bem-vindos à disciplina de Introdução à Filosofia. Meu nome é Elis e eu serei a professora formadora de vocês. Nessa disciplina, estudaremos a relação entre teoria e prática na história da filosofia. Mais precisamente, estudaremos como essa relação acontece em alguns dos pensadores seminais da história da filosofia, a saber, em Platão, Aristóteles, Agostinho e Maquiavel. Com efeito, veremos que o problema da relação entre a teoria e a prática é de importância fundamental para a tradição do pensamento ético. Veremos que essa relação trata da articulação entre o pensamento e a ação. Trata-se aqui de tentar compreender o conceito de teoria e prática, ação e contemplação em cada um dos autores que estudaremos nessa disciplina, bem como as relações específicas que eles estabelecem no interior de suas filosofias entre os dois conceitos. Desse modo, cito nosso guia, elaborado pelo professor Luiz Marcos da Silva Filho, página 7. Não se tratará de projetar na tradição filosófica um problema extrínseco a ela, mas de desdobrar um problema clássico, desenvolvido de forma orientada por cada um dos filósofos que examinaremos. Assim, a estrutura diacrônica do curso será cumprida tanto pela análise interna de cada pensamento filosófico, quanto pela recepção do problema por parte de cada um dos autores. Fim de citação. Assim, na primeira unidade, nota sobre a teoria das ideias de Platão, teremos contato com a primeira grande reflexão política do Ocidente, sobretudo em sua obra A República. Veremos que para Platão, filósofo que viveu entre o século 5 e 4 a.C., a política não guarda autonomia em relação às outras disciplinas. Veremos ainda que política e ética são indissociáveis de uma teoria do conhecimento e de uma metafísica. Não à toa é que necessariamente esse aspecto indissociável entre política e ética e teoria do conhecimento e metafísica faz com que os fundamentos da República Platônica se encontrem em sua teoria do conhecimento e na metafísica. É precisamente por isso que nessa unidade, antes de estudarmos a obra República para compreendermos a relação entre contemplação e ação que orienta a formação da ideia da politeia, estudaremos brevemente a teoria das ideias a partir da qual o filósofo constrói sua reflexão sobre a política. Nessa aula, acompanharei o movimento argumentativo proposto pelo guia com o objetivo de explicitá-lo e orientá-los para a leitura das próximas unidades. Todavia, no decorrer do seu estudo, é fundamental a leitura da obra mesma de Platão. Repito, o guia é um guia, não substitui nem esgota a obra do filósofo. Sua função é orientar a leitura rigorosa da obra e não substituí-la. O primeiro momento de nosso estudo inicia-se com a leitura de um trecho da Apologia de Sócrates, onde lemos que Sócrates, sendo acusado em Atenas de corromper a juventude, de não acreditar nos deuses, de criar novas divindades, explica por que começou a filosofar na Ágora. Primeiro, é importante notar que Sócrates, que aparece nesse diálogo, não é o Sócrates histórico, mas o personagem Sócrates dos diálogos de Platão. Assim, sempre que aqui falarmos Sócrates, estamos nos referindo ao personagem que serve como interlocutor no diálogo de Platão. Dito isso, a partir do trecho que vocês lerão, veremos que Sócrates questionava diferentes homens considerados sábios com o objetivo de desvendar o que o oráculo Delfos teria querido dizer ao anunciar que ele, Sócrates, que se sabia ignorante, era todavia o mais sábio da Grécia. A interlocução que Sócrates estabelece com esses sábios se dava sempre a partir da questão o que é. No entanto, nenhum dos interlocutores compreendia o significado da pergunta. Veremos adiante que a pergunta o que é procura o ser, a universalidade e a definição do que é questionado. Com efeito, ao procurar pela definição, universalidade e ser, tanto Sócrates como seus interlocutores nada sabia. O que tornava Sócrates mais sábio que seus interlocutores era o fato de que sabia unicamente de sua ignorância. Como a famosa expressão socrática nos indica, só sei que nada sei.
Ora, mas se Sócrates sabia apenas que nada sabia, ele também não sabia responder à pergunta o que é, embora soubesse formulá-la e explicitar a falência argumentativa em falsas definições. É por essa razão que os diálogos de juventude de Platão, considerados socráticos, terminavam em aporias, ou seja, sem resposta à questão. Mas afinal, o que a pergunta socrática, o que é, precisamente pergunta por meio do verbo ser. Aristóteles pode nos auxiliar. Em um comentário seu à tradição, nos diz que Sócrates buscava o universal nos assuntos de ética e aplicou pela primeira vez o pensamento às definições. Ao procurar o universal e a definição não é um termo encontrado nas obras de Platão, busca o que reside universalmente em todos os particulares e que assim os definem. Desse modo, em outro diálogo de Platão, Laques, Sócrates pergunta o que é a coragem. O que ele procura é a universalidade e a definição de coragem. Sigamos com a leitura de um trecho do guia que reconstrói brevemente a argumentação nesse diálogo, na página 13. Após a pergunta de Sócrates, o que é a coragem, seu interlocutor, Laques, que é um renomado general grego e por isso é a ele que é direcionada a questão acerca da coragem, responde que se alguém sozinho, permanecendo em seu posto, defender-se contra os inimigos e não fugir, sabe-se bem que tal homem é corajoso. Sócrates, utilizando-se de ironia tão comum a seus diálogos, diz que talvez, por não ter perguntado com clareza, Laques não tenha entendido a pergunta. Afinal, respondeu não o que é a coragem, não a definição de coragem, mas sim o que é um ato de coragem, um exemplo particular no qual se vê a coragem. Sócrates, então, reformula a pergunta. Trata de dizer primeiro, com respeito à coragem, o que é, sendo em todas as situações. Em todos os atos corajosos, o mesmo. Sócrates, assim, quer encontrar na multiplicidade o universal que defina todos os particulares. Para encontrar o que é a coragem, é necessário que seja o mesmo em todos os atos corajosos, um universal que defina todos os atos particulares como corajosos. Como já dissemos, os diálogos de juventude de Platão são aporéticos, não respondem à questão. Sua importância fundamental reside em desvelar a ignorância, explicitando argumentativamente a insuficiência de opiniões que se pretendem verdades. Mas cumprida essa função, o diálogo de maturidade de Platão pretende responder à questão socrática por meio das ideias ou formas. Novamente, Aristóteles, como comentador, nos auxilia. Segundo ele, Platão sustentou, cito, essa citação do Aristóteles está na página 14 do nosso guia, Platão sustentou que o problema, a pergunta socrática, não dizia respeito às coisas sensíveis e sim a entidades de outra espécie, e por este motivo, a definição comum não podia versar sobre qualquer coisa sensível, uma vez que estas mudavam constantemente. A essa outra espécie de coisas chamou ideias, ou formas, dizendo que os sensíveis eram denominados de acordo com elas e em virtude de uma relação com elas, pois o múltiplo existe graças à participação nas ideias que com eles têm o nome em comum. Fim de citação. Ainda em outro diálogo chamado Fédon, Sócrates apresenta a questão como se tem o conhecimento do igual em si. O que está em questão é a diferença entre o igual em si e a igualdade que há nas coisas sensíveis. Cito agora uma passagem do Fédon, que está no nosso guia, na página 14 e 15, que ilustra essa questão. Examina agora, tornou Sócrates, se não é deste modo que isso se passa. Afirmamos, sem dúvida, que há um igual em si. Não me refiro à igualdade entre um pedaço de pau e outro pedaço de pau,
entre uma pedra e outra pedra, nem há nada, enfim, do mesmo gênero. Mas há alguma coisa que, comparada a tudo isso, disso, porém, se distingue: o igual em si mesmo. Deveremos afirmar que ele existe ou negar? Seguramente que devemos afirmá-lo por Zeus. E sabemos também o que ele é em si mesmo? Também. E onde obtemos o conhecimento que dele temos? Acaso não foi dessas coisas de que falamos há pouco? Acaso não foram esses pedaços de pau, essas pedras, ou outras coisas semelhantes, cuja igualdade percebida por nós nos fez pensar nesse igual que, entretanto, é distinto delas? Ou dirás que, ao teu parecer, ele não se distingue delas? Pois bem, examina outra vez a questão, mas sob este outro aspecto. Não acontece que pedaços de pau ou pedras, sem se modificarem, se apresentem a nós, ora como iguais, ora como desiguais? Acontece, realmente. Mas então, o igual em si, acaso te apareceu em alguma ocasião desigual, isto é, a igualdade uma desigualdade? Jamais, Sócrates. Logo, a igualdade dessas coisas não é o mesmo que o igual em si. De nenhum modo, Sócrates, isso para mim é evidente. E, entretanto, não é certo que foram essas mesmas igualdades que, embora sendo distintas do igual em si, te levaram a conceber e adquirir o conhecimento do igual em si? Nada mais certo. Nesse diálogo, vemos que a condição para o conhecimento é a imutabilidade, a permanência, de tal modo que Platão pretende que, ao estabelecer a imutabilidade como condição para o conhecimento, responda à pergunta socrática o que é, já que a ideia ou forma de coragem, por exemplo, é a unidade que reside na multiplicidade de todos os atos corajosos. Essa unidade ocorre por causa da participação que os atos corajosos particulares guardam com a coragem em si. Desse modo, as formas ou ideias são imutáveis e eternas, existem por si. No entanto, as coisas sensíveis, mutáveis, perecíveis, temporais, existem em função da participação nas formas. Cito página 16 do nosso guia. Mas o que é a participação das coisas sensíveis com as formas inteligíveis? Ora, essa participação é uma participação de ser, pois cada coisa não pode formar-se por outro modo que não seja pela participação na própria substância em que essa coisa toma parte. Substância que é referida à forma, substância e forma podem ser lidas como sinônimas, é o máximo grau de ser e também, em tradução latina, recebeu o nome de essência. Com efeito, comporta-se sempre do mesmo modo, mantém a sua identidade. Notemos que do conceito de participação, temos que as coisas sensíveis não têm a perfeição das formas de que participam, justamente porque são mutáveis e perecíveis, não guardam a perfeição e identidade da substância. Assim, as coisas sensíveis são cópias, imagens de formas originais. Cito ainda nosso guia na página 16, uma citação do Goldschmidt no livro A Religião de Platão. A forma é a plenitude essencial na qual cada objeto ou imagem não pode recortar senão alguns traços, qualidades usurpadas que ele não pode guardar por muito tempo e sobre as quais não pode jamais fazer valer um direito essencial. Um marceneiro fabrica uma lançadeira para tecer linho, outra para tecer lã, uma para roupas leves, outra para roupas pesadas. Tal lançadeira, perecível, fabricada em vista de tal uso particular, não pode, como uma caricatura, representar senão tal traço preciso da lançadeira em si,
e deve negligenciar todos os outros. É por isso que há infinitamente mais nas ideias do que nas coisas. Fim de citação. Enfim, até aqui vimos, de modo geral, como a pergunta socrática explicita um problema acerca do conhecimento. Como Platão, em sua teoria das ideias, procura solucionar a questão o que é através da imutabilidade como critério do conhecimento. Com efeito, em Platão, a pergunta socrática diz respeito a entidades de outra espécie que não as sensíveis, mas precisamente diz respeito a inteligíveis, já que as coisas sensíveis são mutáveis e as inteligíveis imutáveis. Depois, vimos que Platão formula o conceito de participação para definir a relação entre as ideias e as coisas sensíveis. Uma relação de ser em que aquela é a forma universal, imutável e eterna. É a razão das coisas sensíveis. E essas imperfeitas, mutáveis e sujeitas ao devir existem em relação condicional às suas formas. O próximo momento dessa unidade trata propriamente da relação entre teoria e prática na filosofia de Platão. Mas agora já temos um elemento fundamental decisivo para compreender essa relação. A saber, vimos com a teoria das ideias que teoria e prática são de naturezas incontornavelmente distintas. A teoria é extramundana, trata da realidade inteligível, das ideias, enquanto que o da prática se refere exclusivamente ao mundano, ao mundo sensível. Ter essa distinção clara será fundamental para compreendermos como se constrói a relação entre teoria e prática na filosofia política de Platão. Por ora, terminamos a primeira parte da primeira unidade e vamos realizar juntos uma das atividades. Eu vou ler o enunciado, ler a atividade e responder com vocês. Após a leitura da subunidade 1.1, nota sobre a teoria das ideias de Platão, bem como das suas respectivas leituras obrigatórias e sugeridas do guia de estudo, você sabe que Sócrates dialogava em praça pública, a partir de uma pergunta muito específica, o que é? Para a compreensão da pergunta socrática, precisamos considerar o que conduziu Sócrates a dialogar metodicamente a partir dela, e, sobretudo, o seu questionamento ontológico sobre o ser e epistemológico sobre o conhecimento. Mobilizando todo esse conteúdo, responda ao questionário a seguir, marcando verdadeiro ou falso. Depois de respondê-lo, confira suas respostas com gabarito e justificativas. Se necessário, tire dúvidas com o tutor. Esse questionário não é difícil, são informações elementares, com uma compreensão elementar mínima que vocês têm que ter da leitura do texto e do guia, e das leituras complementares. Eu vou ler um por um com vocês e vou apontar se é falso ou verdadeiro, para vocês se habituarem com esse tipo de atividade. Primeiro enunciado. A. Sócrates tomou a iniciativa de dialogar na ágora, na praça pública, para demonstrar aos atenienses que ele não era o mais ignorante da Grécia, conforme o oráculo de Delfos havia predito. Se a gente prestar atenção na aula e no guia, nós veremos que essa afirmação está incorreta. O oráculo de Delfos havia predito que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia e não o mais ignorante. E a iniciativa de dialogar na ágora tinha como objetivo entender em que consistia essa afirmação de que ele era o mais sábio, se o único conhecimento que ele sabia ter era o de não saber nada, era o de sua própria ignorância. Então, A é falso. B. Com a afirmação só sei que nada sei, Sócrates quis dizer que não possuía nenhum único conhecimento. Falso também. Com a afirmação só sei que nada sei, Sócrates queria dizer que possuía um único conhecimento, o de sua ignorância, e que a partir desse único conhecimento ele deveria procurar o verdadeiro. Então, B, falsa também. C.
As ideias respondem corretamente à pergunta socrática, as ideias platônicas respondem corretamente à pergunta socrática porque elas guardam permanência, plenitude de ser e são unas, de modo que todas as coisas particulares têm fundamento nelas. Verdadeira. Platão, a partir de seus diálogos de maturidade, vai desenvolver a teoria das ideias para responder à pergunta socrática: o que é? As ideias são universais, dos quais todos os particulares participam. E os particulares, por serem perecíveis, materiais, sensíveis, mutáveis, não podem conter em si a essência que definem aquilo que são. Já que a essência, para ser essência, precisa possuir identidade, não podendo mudar. As ideias são a essência de todas as coisas sensíveis, as quais participam delas, sem possuir a perfeição e a plenitude de ser dessas ideias. Por isso, são consideradas como imagens, cópias dos originais, que são as ideias. Enunciado D. A pergunta socrática, o que é a coragem, questiona qual ato é o mais corajoso entre todos e que desempenha função de paradigma ideal para qualquer ato de coragem. Vou repetir. A pergunta socrática, o que é a coragem, questiona qual ato é o mais corajoso entre todos e que desempenha função de paradigma ideal para qualquer outro ato de coragem. Ora, nós vimos que é justamente o oposto. Quando Sócrates pergunta a Laques o que é a coragem, o que Laques faz é justamente dar como definição um exemplo de ato corajoso. Sócrates não quer um exemplo de ato corajoso, por mais corajoso que ele seja. O que Sócrates quer encontrar é a definição de coragem, a coragem em si, uma unidade que abranja todos os particulares, no caso, que seja o mesmo em todos os atos corajosos e que os torna corajosos. Enunciado E. Em Platão, há uma univocidade entre os nomes ideia, forma, substância, essência e universal. Mas esses dois últimos são, respectivamente, tradução latina do grego ossia e denominação de Aristóteles para ideia ou forma. Essa questão é mais técnica, diz respeito ao vocabulário, mas é verdadeira. Todos os termos são realmente unívocos, referem-se igualmente à mesma realidade, que ora Platão chama de ideia, ora a forma, ora substância, para explicitar diferentes traços de uma mesma realidade. Por hora é só. Na próxima aula, ainda nessa semana, voltaremos a analisar o Estatuto das Formas Originais e das Coisas Sensíveis como imagem, de maneira mais aprofundada, e trataremos propriamente da diferença entre teoria e prática na obra A República, a filosofia política de Platão. Antes de terminarmos, só deixa eu orientá-los da seguinte maneira: essa atividade, por exemplo, que nós fizemos de verdadeiro ou falso, é importante, sobretudo, se ao ler o enunciado e você identificar a falsidade do enunciado, você tentar elaborar com as suas próprias palavras o porquê o enunciado é falso e não apenas marcar o falso. Então, é importante que ao marcar verdadeiro e falso, vocês elaborem, não só leiam, a justificativa do porquê é verdadeiro e falso. Bom, agora realmente é só isso. Até a próxima aula.